começar a gravação também, porque esse evento aqui a gente vai registrar. Eu acabei de apresentar a professora Renata, mas o currículo dela é muito grande e eu não vou ter como falar de novo. E aqui eu vou apresentar a professora Viviane Freitas Perdigão, minha amiga e companheira, né, do ensino no Infoju. Professora também, Vivi, currículo fraquinho também. Ela é mestre em Direito pelo programa de Instituições do Sistema de Justiça da UFMA, mestre em Direito, né? Especialista em Direito Previdenciário, especialista em Direito Processual Civil pela UFMA, especialista em Gestão Pública Municipal pela UFMA, é advogado e professora universitária e professora do Infoju. Também é fraca aqui, o fraco, infelizmente, sou eu, mas um dia chegarei lá. Então, pessoal, a todos uma boa noite. Eu vou chamar a professora Vivi, né, para introduzir o tema da nossa conversação aqui, que, na verdade, é sobre como escolher o tema do seu anteprojeto de pesquisa, né? Gente, olha, quando eu ingressei aqui no ANB, em 2019, eu sofri muito para fazer um anteprojeto. Eu não tinha muita orientação, eu não tinha muita perspectiva, né? Que tema que eu posso trazer, como eu posso abordar. E certamente, se eu conhecesse as minhas amigas, Viviane Freitas Perdigão e a Aline Caldas antes, eu, com certeza, não teria passado tanta dificuldade. E é justamente por isso que a gente quer dar também uma conversa com vocês, né? Porque eu acredito que vocês estão querendo também alguma orientação, algum direcionamento nessa problemática. Então, professora Vivi, minha amiga, me conte aí, o que a gente vai conversar hoje, assim, de forma mais detalhada? Olá, boa noite a todos. É um prazer, professor Tales, é um prazer maravilhoso estar dialogando hoje, essa noite aqui com todos vocês, uma sexta-feira maravilhosa. E a professora Renata Reis, que é uma amiga querida, que vai hoje também mostrar os seus conhecimentos, toda a sua estratégia, como é que foi para alcançar um currículo tão bom nesse nível. Com certeza ela sabe muito bem sobre temas, né, como pesquisar, e aí por isso que a gente trouxe ela nessa noite. Mas, pois bem, qual é nosso grande intuito aqui? É ser um bate-papo, uma conversa descontraída, uma roda de conversa, no qual nós vamos conversar primeiramente o que é o tema, necessariamente, como é que você consegue moldar um tema de pesquisa e dar alguns exemplos para vocês, o que está bombando aí, o que está rolando, porque eu tenho certeza que você está aí, olhou a nossa proposta do Infoju e disse assim, nossa, mas eu não sei por onde começar, eu não sei como fazer o tema, eu não sei delimitar, eu não sei moldar de certa forma e colocar para um programa de pós-graduação. Pois bem, essa noite a gente vai dar um pouquinho de luzes para vocês, conversar um pouquinho. Então, a nossa sistemática vai ser um pouco da fala da professora Renata Reis, depois eu vou falar um pouco mais, dando alguns toques, alguns detalhes para vocês, e por fim o professor Tales vai vir dando sua expertise, sua experiência, as situações que ele conviveu e que ele está encerrando lá na UNB e, com certeza, brevemente vai estar defendendo sua dissertação. Então, essa é a nossa proposta, dotada de muita informalidade e também ser pontual, cirúrgico. A nossa proposta hoje é ser cirúrgico com vocês, incitando vocês a ficar mais com o Infoju. Futuramente teremos novas propostas, novas ideias, e o Infoju está aqui para auxiliá-los, tá bom? Então, professora Renata, fique à vontade, o palco é seu, estamos todos aqui para aprender com a senhora. Boa noite, gente, boa noite a todos. Nossa, Thales, conversa é essa, menino? É muito prazer conhecer o Thales, né? A Viviane já é uma amiga querida de longas datas, a gente tem estabelecido algumas parcerias aí ao longo dessa trajetória acadêmica. E logo de pronto, quando a professora Viviane me fez o convite para estar aqui colaborando com o Infoju, né? Sem sombra de dúvidas, eu nem titubeei, né? Porque o pedido da professora Viviane é uma ordem, a gente não nega, a gente só diz sim. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Muito obrigada ao Infoju pelo convite, pela confiança, na verdade, né? Até porque a gente sabe que quando a gente está conversando com um público, né? E aqui a gente não está falando de qualquer público, a gente está falando de um público diferenciado, né? Nós estamos dentro de um ponto de partida
de que vocês, né, cada um de vocês, que se dispuseram a estar aqui conosco em uma sexta-feira à noite, provavelmente depois de uma semana corrida, cansativa, cada um com as suas atribuições particulares e profissionais, né, vieram com um intuito, que é o intuito de absorver, né, de certa forma, algum conhecimento que possa vir, né, a auxiliá-los, né, dentro de uma intenção. Então, eu acredito que vocês chegaram até aqui, primeiramente, com uma curiosidade, né? E essa curiosidade deve ter sido motivada por uma intenção, provavelmente, que de alguma forma já está aí plantada em forma de semente, né? Dentro das mentes de vocês. Então, tenho certeza, né, que todos que estão aqui presentes já têm aí, né, desenhado alguma ideia de como, né, ingressar em um programa de pós-graduação estrito sensu, né? E aí vieram em busca de luzes, né? Então, assim, quando eu conversei com a Viviane, a proposta que ela me passou foi muito de trazer um pouquinho de luz para vocês, né? De que a gente possa dar um start. E aí eu vou logo pedir desculpa, gente. A minha câmera do meu computador, ela é diferente. Ela fica embaixo e não em cima. E o meu olhar fica o tempo todo para cima, porque eu não consigo ficar olhando para baixo. Então, vocês vão me desculpar. Então, o que acontece, né? A gente está aqui hoje, né, provavelmente com essa intenção de aclarar as ideias de vocês, né, de dar um direcionamento, de ser aquele ponto de partida para que vocês saibam agora, né, a partir de agora, como recorrer, né, a quem recorrer, de que forma, né, de onde vocês estão saindo. Então, acredito que esse seja aquele momento, e eu até disse, vocês são um público diferenciado, qualificado, porque provavelmente a gente tem aqui, né, pessoas da área jurídica, formados ou em formação, com o interesse de continuar, né, aí se aperfeiçoando com um viés acadêmico. Estou até identificando alguns colegas, né, alunos, então, pessoas que a gente sabe que têm um compromisso com a carreira acadêmica e que, de repente, né, está aí precisando desse start para ingressar no programa de pós-graduação estrito sensu. Gente, então, é muito comum, né, que quando a gente tem essa semente plantada aqui nas nossas mentes, a primeira pergunta que a gente se faz é, tudo bem, eu estou querendo, né, ingressar no programa de mestrado, mas eu preciso pensar em um tema para a minha pesquisa. E aí, muitas vezes esse tema, ele gera um bloqueio, né, dentro das pessoas, que muitas vezes as impedem, né, de dar esse primeiro passo. Então, assim, o meu convite hoje para vocês, antes de que a gente fale propriamente de ideias e suposições sobre temas que sejam ativos, né, que sejam temas interessantes, instigantes, é que vocês parem, né, e reflitam, né? Qual é a minha intenção? Qual é o meu ponto de partida? Eu sou graduado em Direito, ou eu estou me graduando em Direito, eu tenho uma determinada atuação profissional, eu tenho um determinado interesse de pesquisa, eu me vinculo a uma determinada área, e a partir daí a gente começa a realizar os nossos filtros, tá? O segundo ponto de partida que a gente poderia conversar é de que vocês conheçam programas de pós-graduação, né? Então, parem para refletir qual é o foco de vocês, porque eu tenho um programa de pós-graduação aqui na UFMA em instituições e sistemas de justiça, né? Mas a gente tem outros programas, tem o programa de políticas públicas, tem o de ciências sociais, tem o desenvolvimento, né? A gente tem o de cultura e sociedade, e eu tenho também programas em outras instituições, propriamente na área do direito ou em áreas, né, interdisciplinares. Então, o primeiro ponto de vocês é pesquisar, né?
saber qual é o universo que vocês têm diante de si e qual é o foco que vocês vão direcionar, tá? E a partir daí, turma, a minha ideia, né, a minha suposição é que vocês conheçam profundamente esse programa. Então, vejam como que esse programa ele funciona. Qual é a base desse programa? Quais são as linhas de pesquisa que ele sustenta, que ele alimenta? Quem são os professores que estão vinculados a essas linhas de pesquisa? Em que áreas, em que temas, né? Em que ramos esses professores priorizam as suas pesquisas? E, a partir daí, vocês vão, primeiramente, se encontrar, né? Então, assim, eu, Renata, não tenho afinidade alguma com o direito tributário. Eu não poderia, né, me candidatar a um programa de pós-graduação em direito tributário, porque eu não me sentiria confortável, né? A menos que eu encontrasse uma linha de pesquisa ou um professor que trabalhasse algo muito próximo de algum tema, né, que eu costumo pesquisar e escrever. Senão, eu não teria segurança alguma para trabalhar, né, e para me candidatar a esse programa. Então, a minha primeira sugestão para vocês seria essa, de definir, conhecer, né, quais são os programas que nós temos à disposição, né, conhecer as áreas, as linhas de pesquisa e os professores, né? O que esses professores têm produzido. Tentem identificar dentro dessas linhas de pesquisa quais são essas linhas, né? E tentem se encaixar de alguma forma dentro dessas temáticas, tá? E, a partir daí, verifiquem o currículo desses professores, vejam as publicações, né? Não tem nada melhor para a gente, né, tá ali dando um boom na nossa criatividade do que a gente falando, né, pesquisando, lendo sobre as temáticas, conhecendo as temáticas que estão sendo discutidas. E, a partir daí, né, a gente consegue começar a caminhar, né? Outra sugestão que a gente poderia dar para vocês é que vocês, a partir desse ponto de partida, né, se insiram em grupos de pesquisa ou em eventos, congressos, seminários, né, que discutam as temáticas para que vocês vejam o que está sendo discutido na academia. Então, a gente tem seminários nacionais, internacionais, locais, né, o próprio Comped, que é uma grande comunidade de pesquisa, né, dos programas de pesquisa e pós-graduação em Direito. Então, seria um ponto de partida excelente, que tem ali um leque abrangente de temáticas, né, de áreas. Então, a gente pode estar passeando por ali, vendo o que está sendo discutido, né, levando alguma proposta para ali. Mas, afinal de contas, professora, tudo bem, né? Eu sei que eu quero me submeter a um edital, eu sei que eu preciso realizar uma prova, eu sei ali, né, conheço o edital, e a outra sugestão é conheçam o edital, vejam os editais anteriores que estão sendo publicados por essas instituições, o que esses editais eles pedem, de que forma que esse projeto está sendo construído, verifiquem os projetos e também as dissertações e teses que foram já publicadas, defendidas por alunos egressos desses programas, e, a partir daí, né, a gente começa a ficar um pouquinho mais seguro. E a gente para e pensa assim, professora, eu quero só entrar. Qual é o tema que Alisson quer pesquisar, que Josilene quer pesquisar? Não sei, professora, qualquer um, né? Qualquer um que me faça entrar, qualquer coisa. E, na verdade, esse, né, é o nosso desejo, mas, na verdade, ele não deve ser o nosso ponto de partida. Por quê? Gente, vamos pensar que é muito desconfortável a gente estar trabalhando sobre uma temática, sobre uma perspectiva de algo que a gente não tem intimidade, a gente não tem afinidade. Então, assim, a gente precisa, né, se sentir seguro sobre essa área. Então, um exercício, ele é um exercício de autoconhecimento, de autoanálise, para que vocês vejam aonde se sentem confortáveis, e, a partir daí, sim, a gente poderia estar aí, né, pensando em como escolher esse tema e, consequentemente, como escolher
o orientador e o programa de pesquisa, o programa de pós-graduação estrito sensu a qual vocês irão se submeter, tá? É lógico que a gente sabe que muitas vezes, né, construir um projeto, conclusão de curso já tem por si só, né, lá a sua magia, né? Imagina você saber que você vai estar sendo analisado, né, em relação à sua forma de escrever, à sua cientificidade, para que você ingresse em um programa, né? E aí o InfoJull, tenho certeza que também está aqui, né, com uma equipe capacitada, pronta para auxiliar vocês dentro desse passo a passo, né? Então, pronto, depois que eu, né, verifiquei isso, eu começo a buscar temáticas que sejam temáticas interessantes dentro dessa área, na perspectiva do programa que eu me senti confortável, que eu me encontrei, né, e de acordo ali com um olhar que provavelmente o meu provável orientador ele desenvolve, tá? Então, aí, turma, a gente vai identificando aonde que você se sente confortável, aonde que você se sente desconfortável, e você vai trabalhando isso dentro de si para que você consiga definir esse tema. E aí eu acho interessantíssimo que a gente possa fazer uma observação, né? O tema do projeto de vocês não é o título que o projeto ou o trabalho de pesquisa ele vai ter, tá? O tema ele é abrangente, né? Depois você vai criar um título para a sua pesquisa, né? Que defina ali aquela sua pesquisa. Esse tema é aquele recorte, né? Que você vai precisar fazer dentro de uma área, né? Para que você faça ali as adequações e deixe o seu projeto, né, redondo. A gente costuma usar essa expressão, né? Para que você tenha ali um começo, meio e fim, e que qualquer pessoa consiga identificar qual é a sua intenção. Então, você vai conseguindo ali construir a ideia dessa temática, né, a partir desse recorte que você vai fazendo, que você vai delimitando dentro dessa temática. E aí, gente, se a gente for fazer, né, essa chamada para um momento atual, nós temos uma série de temas que a gente poderia estar aqui, né, definindo para vocês, né? Ou nem definindo, né? Sugerindo para vocês, tá? Então, assim, a gente tem temáticas atuais que estão sendo debatidas, né? Eu tenho visto muito na experiência acadêmica que as instituições têm valorizado muito temas que sejam interdisciplinares, né? Temas que tenham aí, né, uma junção do direito com outras áreas. Hoje não tem sido o movimento que a gente tem vivido, já tem começado na área jurídica, afastar um pouquinho daquela análise estrita, né, de uma produção que seja baseada apenas em materiais que sejam bibliográficos, tá? A gente tem começado a caminhar numa perspectiva também de analisar a realidade. Então, se eu pudesse dar uma outra sugestão para vocês em relação a como definir, sugerir, como escolher esse tema, pensem em algo que seja interdisciplinar, que relacione o direito com uma outra área. E aí a gente vai lembrar lá da época da graduação, em que a gente teve uma série de disciplinas propedêuticas que, de repente, a gente não deu tanta atenção e que hoje tem, né, se relacionado de forma muito enfática nas decisões dos tribunais, né, na produção acadêmica. A gente tem relacionado muito o direito com a literatura, o direito com temas das ciências sociais, da psicologia, né? E aí as temáticas, né, essa junção, ela pode ser a mais diversa a partir da experiência que vocês tenham, né? Então, por exemplo, eu tenho dupla formação. Eu tenho uma formação que passa pela educação, né? Uma formação em letras, com uma experiência na área, né, da educação básica, e eu tenho uma formação na área do direito. Então, para mim, me parece muito interessante
fazer uma conversa entre o direito e a educação, né? E essa tem sido a minha escolha desde então. Então, se eu sugerisse para vocês, busquem a zona de conforto de vocês. Por exemplo, eu sei que a Romila, né, que é uma aluna minha monitora na disciplina de Direito Constitucional, inclusive está aqui com a gente, eu sei que a Romila tem uma atuação aí em licitações. Então, para a Romila, me parece confortável, de repente, que ela busque uma junção entre o direito, né, e uma experiência administrativa ou dentro das ciências contábeis, não sei, de acordo com a formação, com a logística do que o dia a dia, o profissional dela, né, traz para ela. Me parece aí algo bem interessante. E nunca é demais que a gente esteja, né, fazendo leituras que sejam leituras abrangentes, que vão nos dar ali uma visão de mundo mais ampla, que vão nos colocar em temáticas que estão sendo discutidas, né, trazidas para o universo jurídico, que não caminha mais sozinho, né, durante esse processo de escolha e de seleção. Uma outra sugestão que eu poderia fazer para vocês, e a gente pode explorar mais, além da interdisciplinaridade, é pensar em algo que seja empírico, né? A gente tem valorizado muito na academia nos últimos anos a pesquisa empírica. A pesquisa empírica é aquela que vai refletir sobre a nossa realidade, a realidade em que a gente está inserido. Faz mais sentido, gente, que a essa altura do campeonato a gente tenha milhares de pessoas, né, refletindo sobre o direito, basicamente sobre o direito em relação ao próprio direito, se relacionar isso, né, com o contexto no qual a gente está inserido, no qual a gente está inserido dentro da sociedade, no qual a gente está inserido em relação às nossas relações com o outro, em relação à nossa relação com, né, com os movimentos que têm acontecido ao longo, né, da nossa existência nesse momento. E aí, se a gente pensa nisso, né, em trazer um encaixe relacionado a uma pesquisa que seja aí, né, mais próxima da nossa realidade, a gente consegue pensar em tanta coisa. Se eu sugerisse para vocês, gente, me diga algo que esteja aí sendo discutido amplamente nesse momento histórico que a gente está vivendo agora. O que é que vocês destacariam para mim? Só para eu ver como é que vocês estão antenados com a realidade. Me contem aí que momentos, o que é que a gente está enfrentando hoje. Me contem algumas coisas. Vamos, gente? Fiquem à vontade. Posso falar, professora? Saúde pública, Tiago? Ótimo. Questões relacionadas à saúde pública. Olha aí, quando o Tiago me coloca saúde pública, gente, vem uma série de situações para eu colocar na roda aqui para a gente refletir, né? A saúde pública relacionando, né? Como que as instituições de justiça, por exemplo, têm atuado face à situação da saúde pública nesse momento que a gente está enfrentando agora de pandemia, por exemplo. Como que a gente pode analisar os projetos, né, as políticas públicas que têm sido realizadas ou não, né? Porque a gente pode falar tanto da efetividade de projetos, de programas, né, de ações, né, legislativas, jurisprudenciais durante esse momento, como a gente pode falar da omissão, da inexistência de atuação durante esse momento, né? Então, a gente poderia também estar pensando sobre a saúde pública, essa perspectiva do que não tem sido feito. E aí, quando a gente pensa no que tem sido feito, né, não tem sido feito, a gente poderia pensar em diversas situações. Eu poderia pensar na questão do direito à saúde enquanto um direito de todos, dever do Estado. Eu poderia pensar em como que fica esse direito face à obrigação estatal, né, de dar assistência a todas as pessoas, né, a situação de que o Estado ele é responsável pela manutenção da vida, né, e da saúde das pessoas,
como enfrentar isso, como isso pode ser visto diante desse contexto que a gente está vivendo hoje, em que a gente não tem insumos para vacina, em que eu tenho superpopulação dentro dos hospitais e eu não tenho leito para todo mundo. Quando eu não tenho vacina para todo mundo, como definir quem é o grupo prioritário? Como definir as regras, como tem sido o processo de definição de regras, por exemplo, para admitir medicamentos a serem utilizados durante esse momento. A própria questão da responsabilização, né, dos profissionais da saúde, como que fica isso em relação à orientação de como atuar diante do atendimento e das ações que foram praticadas e têm sido praticadas durante o enfrentamento da pandemia. Então, olha, só aqui a gente já citou uma série de situações. Aí a Romila colocou a situação da CPI da Covid, que inclusive foi um dos assuntos que a gente esteve discutindo nas últimas aulas, né? Lá na Estácio, e a Romila, como minha monitora, né, esteve ali presente contribuindo conosco. Então, a própria CPI da Covid, né, a gente poderia aí estar enfrentando o andamento, né, dessa CPI, verificando, né, o aspecto jurídico, né, como que os atores que estão sendo chamados ali, eles estão enfrentando essa situação, uma possibilidade de responsabilização ou não do presidente da República, né, diante dos critérios que a Constituição coloca para a gente. Então, só aqui, em relação à CPI da Covid e à saúde pública, eu tenho um mundo de possibilidades. E aí, se eu trago, por exemplo, para o meu universo, que é onde eu me sinto confortável, e eu estivesse falando de educação, gente, olha só, eu tenho direito à educação enquanto também um direito de todos, um dever do Estado, da família e da sociedade como um todo. E como que ficou esse direito, como que está sendo, né, o tratamento desse direito durante o processo de enfrentamento ao Covid. Como é que se deu a qualidade, né, disso? Qual é o aspecto jurídico que a gente pode buscar em relação a esse enfrentamento, a essa continuidade de oferta de ensino? Quais foram as medidas que surgiram, né, as medidas jurídicas que surgiram aí? Como foi a atuação, por exemplo, dos chefes do executivo no nosso estado, do chefe do executivo a nível federal, o comportamento dos ministros, dos secretários, né? A gente poderia estar falando de uma outra situação, que se tornou, né, bem visível durante esse momento que a gente está enfrentando, a própria situação do direito à informação e do acesso à tecnologia, a democracia tecnológica durante esse momento, né? A gente, mais do que nunca, precisou e tem precisado da tecnologia, e será que essa tecnologia ela está ao acesso de todas as pessoas? Como que vai ficar juridicamente a situação daquelas milhares de crianças que não tiveram, por exemplo, acesso à continuidade do direito fundamental à educação no nosso país? Quem vai ser responsabilizado por isso? Vai ser possível o acionamento de algo, né, por parte das famílias dessa criança? O Estado vai responder por algum tipo de responsabilização diante dessa situação? Como o Ministério Público tem se comportado diante desse enfrentamento? Diante da sua responsabilidade, né, institucional, diante dessa situação, desse contexto. Aqui a gente já trouxe um outro universo, né? E aí nós tivemos, queridos, algumas situações relacionadas, por exemplo, a ampliar o direito de acesso à tecnologia, de acesso à informação, como que o direito à informação, o direito ao acesso à comunicação, como que isso tem sido tratado hoje. Então, só aqui já foi outro
universo de coisas para a gente pensar. Aí eu mudo para o direito do trabalho, vou lá para o universo laboral. Eita, e agora? Como que eu vou pensar, né, aqui em relação à temática que vocês me levantaram, Covid, né, saúde, se eu puxasse isso para o direito do trabalho? Eu poderia estar pensando nesse momento, por exemplo, como que ficaram as relações trabalhistas, né? As milhares, eu aumento logo, né? As muitas medidas provisórias que nós tivemos, as flexibilizações que nós enfrentamos, isso teve impacto jurídico? Como os tribunais do trabalho atuaram diante dessa situação? Então, aqui eu já tenho um outro universo que eu poderia estar relacionando, né? E aí, né, dentro da temática que vocês levantaram para mim, a gente consegue fazer um amplo, né, casamento aqui de temas. Outra coisa que a gente poderia levantar, por exemplo, dentro dessa temática, a questão do direito sanitário, relacionado ao processo de admissão, né, de veiculação de medicamentos, né, de insumos farmacológicos no Brasil, né, a regulamentação para isso. Tem outros aspectos que a gente poderia estar trazendo aí nessa perspectiva, relacionada também a... Ixi, me fugiu aqui, eu vim construindo uma ideia e me fugiu. Relacionada à saúde, né? E aos medicamentos, e a questão de distribuição desses medicamentos. Então, a gente tem uma série de situações que eu poderia estar casando aí com o direito sanitário, por exemplo, né? Pronto, aqui, né, de acordo com as temáticas que vocês me propuseram, eu consigo pensar em uma série de propostas, mas se eu fosse mudar e ser um pouquinho mais ousada, eu poderia falar para vocês que a gente tem algumas frentes, né, também sendo levantadas, e a depender do programa que vocês escolham, né, das linhas de pesquisa que ele mantenha, que também têm sido muito valorizadas. Por exemplo, a gente pensar o direito, né, relacionado com a literatura. A gente tem vivido muito esse momento hoje de relacionar o direito, por exemplo, com o aspecto literário, né? Buscar uma obra, né? E ali relacionar essa obra que foi produzida, né, com aspectos que a gente consiga relacionar com a área jurídica. Então, a gente pode pensar o crime, eu posso pensar a situação do cárcere, né? E aí eu volto já para falar do cárcere. A gente poderia pensar o cárcere relacionado a uma literatura, a violência, né, contra a mulher, a situação, lembrei agora de um outro tema, me lembrem, a situação da mulher, né, diante da literatura. Então, eu poderia ir aí casando, né, vários autores, né, tradicionais com autores contemporâneos e ir fazendo essa análise. É uma outra perspectiva que alguns programas têm mantido nos últimos anos. E aí eu lembrei de dois temas interessantíssimos para serem pesquisados. Um é a questão do processo de adoção. Gente, a adoção tem passado por um momento único de adaptação ao cenário que a gente tem enfrentado diante desse contexto de pandemia, por exemplo, né? Então, a gente sabe como funciona o processo de adoção, a gente sabe que esse processo no Brasil ele é um processo complexo, a gente sabe, né, que ele é um processo que é demorado, né, que é burocrático, que a gente tem toda uma dificuldade, né, uma resistência à adoção de determinados grupos. Como que o Brasil, né, o cenário jurídico, conseguiu adaptar e manter esse processo de adoção, por exemplo, durante esse momento de pandemia? E quais os reflexos que isso terão no futuro? Seria algo bem interessante também para ser pesquisado ainda dentro de Covid e saúde pública, por exemplo. Fazer uma comparação entre o antes
e o agora, ou o agora e quais os efeitos disso para depois, né? E aí eu também falei de um outro tema, que seria o cárcere, né? Então, a gente tem a própria questão do cárcere aí para enfrentar, quando a gente pensa que tem um sistema que enfrenta uma superpopulação, que essa superpopulação ela não tem diminuído, né? A gente pode pensar quais as ações foram adotadas, quais as medidas jurídicas que foram adotadas, né? De repente, numa perspectiva de políticas públicas, o que é que foi adotado em relação ao sistema carcerário para enfrentar essa situação. Outra temática envolvendo cárcere interessante e atual, vara de execuções penais. A gente tem aqui no Maranhão uma vara de execuções penais, que é aquela que funciona bem ali no... Bora, me lembra aqui o nome, gente. Como é o nome, gente? Ali no Vinhais, na descida. Não é no Renascença? Curva do 90. Curva do 90, obrigada. Lá na Curva do 90, a gente tem uma vara de execuções penais que desenvolve um projeto inovador sobre audiência de custódia, por exemplo, e que desenvolve um projeto único, pioneiro, né, no Brasil, que é referência pelo CNJ, que é relacionando as ações da vara de execuções diretamente com o sistema de segurança pública e também com o sistema penitenciário. Então, a gente tem um casamento em que, dentro do mesmo prédio, por exemplo, eu tenho o funcionamento do Tribunal de Justiça e eu tenho o funcionamento, né, de uma secretaria lá da parte do Executivo, e os dois trabalham em conjunto. Isso é extraordinário para ser analisado, tá? E eu adianto para vocês, estive lá recentemente, conversando com o magistrado que é o titular da vara, e ele tem uma série de materiais incríveis para serem analisados lá dentro da vara de execuções penais. Então, assim, ó, materiais de 2000, eu não vou me lembrar agora se são de 2015 para cá, né? Então, ele tem um material que está organizado, precisando ser tabulado, para que alguém tenha interesse em se infiltrar lá dentro, né? Fazer uma parceria com o tribunal para analisar e produzir um trabalho, ou vários trabalhos científicos ali dentro. Então, a gente teria ali dentro da vara de execuções, e vocês chegando lá, pedindo, né, uma conversa com o próprio magistrado titular. Não sei se ele já está atendendo, ele estava atendendo trabalhando só de forma remota, mas tem um assessor dele, né, que consegue dar esse suporte para vocês, para que vocês consigam, quem atua aí na área criminal, de repente, que tenha interesse nesse assunto, né, buscar diversos temas que podem ser extraídos dali, tá? Então, como que tem sido feito esse tratamento, né? Quais as incidências que tem entre esse projeto de parceria entre o Tribunal, o Judiciário e o Executivo, né? Lá no Executivo, né, a secretaria que está instalada ali tem toda uma assessoria jurídica, psicológica, orientação para mercado de trabalho, tá? Então, tem uma série de pessoas ali voltadas para dar uma atenção, né, para as pessoas que estão ali ou respondendo ou, né, na iminência de serem reinseridas à sociedade, tá? Então, ali, ó, tem muita coisa para ser explorada, né? E é uma pesquisa totalmente empírica, que tenho certeza que sai muita coisa boa, muita temática interessante a partir da ação da vara de execuções, né? Então, assim, eu dei exemplos de situações, né, de acordo com o que vocês me colocaram, e a Romila me lembrou um outro tema interessante, né, o próprio estado de coisas inconstitucionais ligado ao sistema carcerário,
mas que a gente poderia pensar esse estado de coisas inconstitucional em relação a outras áreas, o estado de coisas internacional, por exemplo, que vem a partir, inspirado, aí vem de uma decisão do STF, inspirado na atuação, né, da Corte Constitucional colombiana, e que entra aqui, né, a partir de uma reflexão sobre o descumprimento, a reiterada de direitos humanos dentro de uma nação. A gente poderia associar esse estado de coisas inconstitucional ao sistema carcerário, ao SUS, né, ao próprio sistema de saúde, à educação. Então, a gente consegue fazer bons casamentos entre a temática do estado de coisas inconstitucional, né, e diversas áreas em que a gente poderia estar tentando fazer esse encaixe, tá? Então, essas são algumas sugestões, né? E aí, para eu finalizar, né? A gente ou para eu dar uma acalmada aqui, deixar os colegas falarem, para eu dar uma orientação para vocês, minha primeira, esquematizando, né? Sistematizando o que eu conversei, a minha primeira sugestão é: leiam, 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 se insiram na academia. Para aqueles que já estão inseridos na academia, eu já tenho um primeiro ponto de partida dado, né? Um primeiro passo vivido. Então, ali você só vai direcionar qual é o seu caminho. E, a partir disso, leia. Leia para que você possa definir com qualidade o seu tema de pesquisa, né? E isso é algo que eu acho que a gente tem tido, né, dificuldade, as pessoas até têm uma certa dificuldade. A gente tem vivido um momento em que as pessoas querem tudo no aqui, no agora, já quer que a gente chegue aqui e diga, olha, pesquise isso, pesquise aquilo. E não tem que ser assim, gente, né? Até mesmo, o professor Tales, por exemplo, disse, eu ingressei no mestrado ainda meio perdido, né? Provavelmente deve ter feito um anteprojeto com uma ideia que ou foi aperfeiçoada ou até mesmo que a gente pode mudar totalmente, né? Esse tema, né, que você vai definir para construir o seu projeto de pesquisa, ele vai servir para que os professores daquele programa, né, a banca avaliadora, ela verifique qual é a sua maturidade acadêmica, qual é a sua relação com a pesquisa, se você consegue escolher um tema, consegue delimitar esse tema, se você tem um grau de leitura de qualidade, se você conseguiu fazer o link entre o tema e os autores, né, que são marcos dentro daquela temática, né? Se você está ativo dentro do que está sendo pesquisado no agora. E como é que eu sei se eu estou ativo, pesquisado em autores que estão, né, aqui fluindo ideias novas? Leiam revistas. Vejam, por exemplo, professora, eu atuo e pesquiso na área do direito de família, a gente tem o IBDFAM, que produz materiais maravilhosos, que está atualizadíssimo, né? Eu pesquiso na área do direito criminal, do direito penal, o IBCCRIM está aí com diversas temáticas e atuações, né, que vocês podem ir buscar e ver o que está sendo publicado ali, né? Então, vocês podem ir se voltar, né, para as revistas, tá, para ver o que está sendo publicado nas academias. Vejam o Google acadêmico, vejam as bases nacionais de teses e dissertações, para que a gente saiba o que está sendo discutido no agora, o que é que está sendo, né, valorizado no agora. Ninguém mais na academia está querendo ficar batendo um tema que todo mundo já pesquisou, né? A ideia de um tema legal, interessante, é aquele tema que defina algo que é instigante, que é inovador, que ali dentro daquela área, né, você consiga dar uma girada, uma virada ali, né, de chave e diga, opa, ninguém nunca pensou esse tema sobre essa perspectiva usando essa metodologia. Então, é isso que vocês precisam ter em consideração, tá? Então, leiam, estejam atentos ao que está sendo produzido, não apenas em autores, esqueçam a ideia de buscar manuais, tá? Aqui a ideia é para que você ingresse no programa
estrito senso, é que você esteja ativo com o que está sendo produzido no agora, a jurisprudência, os autores mais contemporâneos, a produção acadêmica, o que está sendo discutido em eventos, tá? E a partir disso, vocês vão conseguir definir, né, uma base teórica, né, com discussões teóricas, referências bibliográficas, jurisprudenciais, que sejam interessantes, inovadoras, né, que chamem a atenção e que proponham algo passível de um aprofundamento, de um estudo feito exclusivamente por você, tá? E aí essa leitura do estado de arte do agora, né, sobre uma determinada questão, uma determinada situação, vai ajudar vocês a manterem o foco da pesquisa, a esclarecer que foco específico é esse que você está buscando e que, consequentemente, você separe o joio do trigo. Você começa a deixar de fora aquelas questões que já estão ultrapassadas, que já foram batidas, suficientemente esclarecidas em estudos teóricos, né? Que já estão batidas ali na jurisprudência e investigações empíricas. Então, busquem coisas inovadoras. Lógico, para a gente pesquisar, a revisão de literatura ela é interessantíssima na hora de vocês construírem o projeto e definirem o tema. Mas vocês precisam fazer, né, se preocupar em expandir essa proposta de conhecimento, tá? Buscando não apenas os marcos, né, dos estudiosos desse assunto, mas trazendo outros autores também atuais, né, que estão produzindo conhecimento também atualizado. Conversem com professores, né? A proposta de mentoria do InfoJu é interessantíssima porque vocês têm um corpo docente que está na academia produzindo, né, pesquisa e que sabe exatamente que as bancas, os seletivos, né, estão cobrando como que o comportamento está acontecendo, tanto no Brasil como fora, porque eu sei que aqui no InfoJu, né, a gente tem professores que também têm uma visão externa, internacional, como a professora Aline, por exemplo, né? Então, assim, conversem com professores, conversem com especialistas no assunto, troquem ideias, né? Troquem ideias com outros profissionais, se você, de repente, vai tratar de uma temática, né, que toque em uma outra área, para que vocês definam algo que seja interessante, né? E estejam abertos a receber feedback também, né? Pode ser que vocês não escutem aquilo que vocês estão esperando, que alguém chegue até vocês e diga, ah, não, isso daí já está batido. Vamos aperfeiçoar? Pensa por aqui, que tal você ler tal autor? Então, assim, essa troca, ela também é uma troca interessante e produtiva, que vai também expandir a leitura de vocês, né? Eu lembro que na época da minha qualificação de dissertação, por exemplo, eu tive um professor na banca que hoje é um amigo, né? Que é o professor Tiago Alisson, e que ele me trouxe para a minha banca um volume de livros assim, gente, eu acho que tinha uns 20 livros que ele me recomendou, fora o que ele me passou por fora para eu ir buscar, né? E ele disse, Renata, amplie essa leitura, né? A gente precisa ampliar a leitura, fazer esse casamento com outras áreas, com outros autores, vendo o que está sendo produzido. Eu lembro que na época ele tinha me pedido para ver o que estava sendo produzido, inclusive na UNB, né? Que tinha uma pesquisa voltada ao direito achado na rua, que é uma temática, uma pegada diferenciada que a UNB, né, mantém, não sei como está agora. E aí, né, essa experiência que vocês vão trazer, depois vai se aperfeiçoar com a técnica, né? Com a técnica em que vocês vão ter, depois de escolher mais ou menos, desenhar esse tema, enquadrar, né, o restante do projeto de vocês de acordo com o edital. E aí a gente sabe que tem editais que já trazem ali montado o que a gente quer e tem o que você precisa trazer para eles, e tem editais que não trazem nada, que você joga no escuro, né? Então, o edital da USP, por exemplo, ele é um edital praticamente no escuro, ele não te traz ali o que vai ser utilizado como critério. Ou seja, a banca está pressupondo que você tem que ter uma alta qualidade, né? Um amadurecimento técnico, teórico, né? De pesquisa, tá? Metodológico de pesquisa.
enquanto a gente vai ter outros, né, editais que já vai dizer, olha, o projeto tem que ter tantas páginas, tantas laudas, eu quero que você uma introdução, uma metodologia, um cronograma, e aí ele vem desenhando tudo bonitinho para você só vai encaixando ali. Então, assim, busquem, né, definir esse primeiro passo de vocês de forma clara. E uma outra coisa que eu poderia dizer para vocês por experiência própria, depois que vocês estiverem seguros do tema, né, que vocês acharem que tem uma bagagem suficiente de leitura, né, que tem condições de construir esse projeto e desenvolver essa temática, sustenta. Sejam firmes, tá? Porque provavelmente, né, quando vocês forem colocar essas ideias no papel, vocês vão precisar, né, sustentar de forma segura essa proposta, e em uma possível entrevista também precisarão ser seguros para sustentar essas propostas, tá? Então, assim, sejam seguros, né, em relação ao que vocês definirem, tá? Então, é isso, gente. Eu me coloco aqui à disposição, deixo também os colegas falarem alguma coisa e estou aqui. Vou ficar quietinha. Isso, professora, a senhora pode nos brindar com sua experiência à vontade aqui. Eu tenho certeza que todo mundo está aqui querendo saber mais e achando muito interessante tudo que você está falando aqui para a gente. Mas, por hora, eu vou passar aqui para a professora Vivi. Professora, e aí? A professora Renata, ela meio que exauriu o tema, né? Mas, assim, queria saber o que tu pode trazer aqui para a gente, né? Para os nossos amigos aqui que estão assistindo. Você está sem som. E? Tá, agora está com som. Pronto, melhorou. Vamos lá. Não, primeiramente, Renata maravilhosa, né? Então, ela veio aqui, mostrou o tanto de experiência que ela tem, como foi fácil, como foi gostoso ouvi-la. Então, professora, obrigada. Então, até que ajudou a gente aqui do Infoju para trazer um pouco mais futuramente para vocês, trazer lá o mergulho profundo lá na nossa mentoria que virá futuramente. Mas já que Renata deu exemplos, eu fiquei pensando aqui, se eu tivesse aí sentado com vocês, eu ia ficar pensando assim, poxa, a professora Renata deu várias ideias, mas ela não chegou naquilo que eu estou sonhando, que eu estou querendo, que eu estou buscando. Onde eu vou atrás de um tema? Por onde eu começo? Porque às vezes nós pensamos que pesquisar um tema vai ser aquela preparação. Seria que nem você se preparar para meditar. Primeiramente, você já sofre em pensar em ficar um tempo sem pensar nada. Então, procurar um tema de pesquisa, vocês têm que ver que é algo sutil, que é leve, que não tem nada demais. Por exemplo, quanto tempo que a gente gasta no Instagram? Quanto tempo a gente gasta no WhatsApp? Quanto tempo a gente gasta assistindo certas situações que não vai acrescer muito para a gente? Então, esse momento que a gente está ali nas redes sociais, gastando um tempo com situações que às vezes não é legal, sabe o que você pode fazer? Entra no site do Tribunal de Justiça, do estado no qual você deseja entrar no programa de pós-graduação estrito sensu. Então, por exemplo, se eu quero me submeter à UFMA, por que eu não entro no site do TJMA? Vejo quais são as notícias que está tendo lá. As notícias que estão tendo lá, com certeza, são as situações que estão mais em voga. São os temas. O que é tema? A professora Renata falou bem no início do nosso bate-papo. Tema nada mais é do que o assunto pelo qual nós vamos ter e instigar a querer estudar. Então, esse assunto seria a área do direito que você deseja. E aí, ele é bem amplo, ele não pode ser o título do seu anteprojeto, nem do seu projeto de pesquisa, mas ele é o ponto de partida, seria o pontapé, o pé inicial para que você conseguisse lá ir moldando. Lógico que você vai ter que colocar variáveis nesse meio do caminho. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu quero estudar gravidez. Mas gravidez é um tema muito amplo, é um tema. Espera aí, eu tenho que trazer alguns elementos, algumas variáveis. Vou recortar um pouco mais. Adolescentes. Tá. Gravidez na adolescente. Tenho que recortar um pouco mais. Gravidez na adolescente, contraceptivos. Opa, vou recortar mais, vou trazer para o direito. Até agora eu poderia estar em qualquer ramo de saber. Eu poderia estar na antropologia, na psicologia, mas eu quero levar para o direito.
gravidez na adolescente, contraceptivo, como é que está sendo tratada numa certa vara da infância e da adolescência, sei lá, alguma proposta que envolva. Então, você vai começando a cortar. Mas, professora, a senhora deu uma situação que eu não tenho afinidade. O que os autores contam para a gente quando você pega um livro de metodologia? Ele diz que quando você escolhe um tema, tem 2 elementos para você tratar. Primeira coisa, tem elementos internos e elementos externos na hora de escolher um tema de pesquisa. O elemento interno, o primeiro grande elemento interno é a afetividade. A afetividade por aquilo que você vai estudar. E aí, eu estou falando aqui afetividade, não significa paixão, aquela coisa exacerbada que acaba você moldando uma realidade que não existe. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando afetividade, porque quando você tem afetividade por algo, você tem vontade de fazer. Você não cansa, você busca, você está sempre indo atrás de algo novo. Então, aqui, a afetividade que eu trago para você é que você tem que ter uma afinidade com o tema a ser escolhido. Outra coisa, a professora Renata conta aqui para a gente que você deve pesquisar, participar de grupo de estudos. Ok, perfeito. Mas, professora Viviane, eu não tenho tempo. E aí, o edital já está aberto. O que eu vou fazer? Bem, uma boa dica é pesquisar em sites. Vai lá no site do Tribunal de Justiça, se você quer estudar o Poder Judiciário em si, decisões judiciais. Ou então, eu quero estudar a função institucional do Ministério Público. Entre no site do MPT, MPE, MPF, quais são os assuntos que estão sendo tratados lá, os elementos que estão sendo indicados lá, isso ser uma boa oportunidade. Eu não sei mais ou menos, eu não quero ir na visão do Ministério Público, eu quero ir à advocacia. Entre no site da advocacia. Então, a oportunidade existe muito, basta a gente ter vontade de fazer. E sobre a afetividade, que é o primeiro elemento interno que eu coloco para vocês, ontem eu estava conversando com uma professora que é pós-doutora, até pós-doutora pela USP, e ela estava me contando como é que foi, eu perguntei exatamente para ela, como é que foi alcançar o topo? Porque quando você chega a ser pós-doutor, a gente já imagina assim, não, você chegou no topo da pesquisa. E ela me disse assim, Viviane, sabe como eu montei o meu tema de pesquisa? Uma situação pessoal. Na verdade, ela estuda o sistema carcerário. Eu digo, como? Ela teve um parente muito próximo que foi encarcerado e aí ela aproveitou a fome, a vontade de estudar com a necessidade íntima, então ela começou a ir visitar esse parente. E nessa visita, ela teve o start do que ela deveria estudar. E aí começou a todo o galgar dela nessa área. Então, o que eu estou trazendo para vocês? Que tem que ter uma certa afinidade, tem que ter algum elemento que te traga para o teu próprio tema de pesquisa. Então, vou dar um exemplo meu aqui. Há muito tempo atrás, quando eu comecei a fazer o mestrado, eu estava perdida, eu não sabia qual tema de pesquisa eu ia utilizar. Mas tinha algo que eu sempre gostei na graduação, que era o direito previdenciário. Eu disse, nossa, como é que eu vou tratar do direito previdenciário num programa que fala de instituição do sistema de justiça? Será que eu vou falar de uma vara lá, previdenciária, juizado especial federal, algo do tipo? Eu disse, não, peraí, vamos ver algo que eu precisa, que eu tenha afinidade e que seja linkado com o próprio programa. O que eu fiz? À época, e aí vem o segundo elemento para vocês. Então, tem que ter essa afinidade com o tema, afetividade. O segundo é tempo para correr atrás desse tema. Então, eu tive 6 meses para tentar moldar um tema de pesquisa para mim, né? E depois construir um anteprojeto. Então, eu tive 6 meses para mergulhar. Então, eu comecei a ver os principais elementos de direito previdenciário que estavam em voga à época. E o principal tema que estava à época era a desaposentação. Eu digo, nossa, vou pegar. E aí teve uma situação pessoal também comigo. Teve uma pessoa que me procurou para eu advogar exatamente em desaposentação. Então, eu tinha aquele elemento, 3 elementos. A afinidade, eu tive o tempo para poder pesquisar, que foram mais ou menos 6 meses, até sair o edital. Eu sabia que ia ter um lapso temporal de 6 meses. E mais, eu tinha a prática. E esse é outro elemento que eu digo para vocês. Busquem um tema. Eu não tenho, nesse momento agora, eu não tenho muita afinidade, não é aquilo que eu galgo,
mas na minha prática, na minha vida prática, eu o conheço. Então, busque ele. Então, veja onde vocês trabalham, né? Tem alguns programas, de pós-graduação que, na hora que você vai fazer a disciplina de metodologia, simplesmente eles colocam lá que o pesquisador ele tem que ter um distanciamento daquela pesquisa, até por ele ter uma visão mais científica e conseguir colocar o principal elemento, conseguir elencar as principais ideias daquele elemento de pesquisa. Tudo bem, mas o fator de você ter uma afinidade no dia a dia com aquele tema, ou quer seja profissional, ou quer seja pessoal, isso auxilia. Então, por exemplo, se eu trabalho numa empresa pública, por que eu não olho alguma expertise, alguma dificuldade, algum tema ali que está causando um problema social, um problema jurídico, né? Está causando algo que faça com que aquela empresa pública, por exemplo, ela não alcance a sua melhor performance ou a sua função institucional. Então, eu consigo montar um tema de pesquisa a partir daí. Outro elemento importante é você conectar hoje, na hora de fazer um tema, o que os programas, né, que a gente tem estudado aqui no Maranhão e alguns até mesmo fora, o Infoju tem analisado. A gente tem percebido que tem esse link multidisciplinar. Professor, o que é multidisciplinar? Traga olhares da psicologia, traga olhares da linguística. Então, você vai lá e faz uma análise do teu tema de pesquisa com uma análise de discurso. Então, você vai beber em outra fonte, isso enriquece o olhar do direito, né? Isso é interessante também. Então, dica para vocês. Primeiro elemento, interno, tem afinidade. 2, além de afinidade, veja se você tem tempo para pesquisar. Veja se você tem tempo para mergulhar. Se não, busque um tema, se o edital já estiver aberto, um tema de pesquisa no qual você já tem afetividade, até na forma de trabalhar no dia a dia, com esse tema. Então, por exemplo, se eu estou lá advogando na área do direito do trabalho, escolha algo do direito do trabalho. Do direito do trabalho, como é que está sendo esse olhar nesse momento pandêmico? Professora, mas eu só tenho que falar dessa realidade pandêmica? Eu posso ir analisar, pegar um tema antes da pandemia? Perfeito! Isso não impede, tá? Isso não deixa a tua temática com menor relevância, né? Então, por exemplo, algo aqui, dica para vocês, né, de que poderia ser temas de pesquisa. Regularização fundiária é um tema muito em voga, que você pode misturar vários ramos do direito para tratar de regularização fundiária. Outra coisa, sistema de precedentes, é algo que está sendo também tratado e você pode fazer conexões com outras áreas. Então, não precisa ser só o sistema de precedentes no olhar do processo civil, você pode misturar o sistema de precedentes com as sentenças criminais. Então há possível você pegar elementos e misturar com outros ramos do direito, né? Por exemplo, outra ideia que você poderia utilizar são os métodos adequados de solução de conflito. Você pode aplicar esses métodos adequados em vários tipos de políticas que algumas instituições estão aplicando. Outra coisa que também você pode escolher um tema de pesquisa, avaliar políticas públicas. Então, pegue uma política pública sendo adotada tipicamente por um poder ou não e submeta a um programa de pesquisa. Lembrando que, veja qual é a afinidade desse programa de pesquisa, como a professora Renata contou aqui perfeitamente para a gente, tá? Violência doméstica, você pode dar um olhar, uma outra perspectiva da violência doméstica, tá? Então, você pode também, outro tema que pode ser tratado, direito à privacidade, a lei de proteção de dados, como é que está essa perspectiva hoje, nesse momento que nós estamos vivendo. Outras situações que estão muito em voga, licenciamento ambiental, agronegócio, direito à moradia. Então, populações quilombolas. Então, vejam essas temáticas que estão muito em voga e que é possível, sim, trazer vários elementos dela, tá? Várias situações que podem dar um olhar para que você possa criar aí um anteprojeto de pesquisa. Então, vejam, resumindo aqui para a gente poder já ir encerrando,
e indo para um momento mais de discussão e de perguntas de cada um de vocês. Então, a afetividade é o que mostro para vocês na hora de escolha desse tema. Veja seu tempo disponível e mais, vamos ser honestos e ver a nossa capacidade. Como é que está o nosso grau de conhecimento? Não adianta você fazer um anteprojeto de pesquisa se você não conhece, você não teve tempo de mergulhar um pouco naquela temática. Então, você também tem que saber, tem que ter um amadurecimento, qual é o seu limite, tá? Então, é melhor você buscar algo que já está ali. Ah, mas, professor, o tema que eu vou escolher está batido. Não, está batido. Busque um outro olhar em relação a ele, porque você já conhece ele previamente, do que trazer algo relativamente ou absolutamente novo, no qual você não tem nenhuma afinidade, tá? Então, esses seriam os fatores internos. Os fatores externos esse tema que você vai escolher, ele tem que ter relevância acadêmica, ele tem que ter um certo valor social, ele tem que demonstrar oportunidade de mudar uma realidade, ele tem que trazer algo de novo para aquele programa. Por que estudar esse seu tema? Por que deve ser viável esse seu tema? É o que eu digo, você tem que saber vender seu peixe, você tem que demonstrar que o seu tema ele é útil, ele é necessário, ele vai trazer uma relevância para o próprio programa, tá? Outra coisa, tem que ser um tema que você vai escolher, futuramente você vai reportá-lo, vai criar um título do seu anteprojeto, mas ele tem que ter uma viabilidade de tempo disponível para que possa ser concluído. Então, por exemplo, não tem como eu trazer num programa de mestrado um elemento altamente inovador que ainda não esteja ainda nem disponível fontes de estudo sobre ele. Não tem onde eu pesquisar, eu não consigo encontrar um local. Eu não consigo encontrar, mesmo lá entrando no site do Comped, que é um bom local de pesquisa para cada um de vocês. É só vocês colocarem no Google Comped, tem lá as publicações, os GTs, os diversos GTs, e vocês vão ver a quantidade de temas que estão lá, e títulos também para auxiliar, né? E outra dica que eu dou para vocês é quando forem pesquisar essas revistas, pode ser lá do IBCCRIM, pode ser do próprio Comped, os anais de publicações do Comped, vocês olham também lá as referências. As referências, ao final de cada artigo científico, dá muitas propostas, muitas ideias, porque lá você vai descobrir novos autores, quais são as propostas desses autores, e mais, você saber ter base referenciais de teorias, isso faz com que você crie possibilidades temáticas. Então, quando você pega lá um autor muito conhecido, John Rawls, e vai estudar uma teoria de justiça, quando você lê aquele livro, embora seja denso, você consegue alinhá-lo a várias propostas temáticas. Tá? Estou dando só um exemplo aqui, mas poderia ser Habermas, poderia ser vários outros autores, né? Mas é para você ver que essas leituras fazem com que você consiga fazer esse link com temáticas, tá? Então, é ideal que, ao escolher um tema, você veja se é possível terminar dentro do tempo possível para concluir a sua tese ou a sua dissertação. Então, por exemplo, a dissertação, nós temos mais ou menos os programas 24 meses, então não é 24 meses, porque você entra, tem que completar todos as cargas horárias que são necessárias e tem um período ainda de qualificação. Então, na prática, não são 24 meses, são bem menos. Então, você tem que já ir analisando. Nossa, eu quero estudar a Lei Geral de Proteção de Dados. Ok. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela começou agora. Eu vou conseguir criar uma ideia sobre ela em 24 meses? Eu tenho que ter essa viabilidade, eu tenho que ver essa viabilidade, tá? E outra coisa, essa viabilidade, ela está extremamente linkada, vinculada com a disponibilidade de material de consulta e dados necessários. Então, se você não tem acesso a dados, talvez não seja um bom momento para você utilizar aquele tema, tá? Diante da escassez dessa consulta a esses dados ou do acesso a esses dados, porque a gente está num momento pandêmico.
Então, busquem a possibilidade de encontrar dados que estejam disponíveis pela internet. Dados seguros, lógico, por exemplo, o portal da transparência, se você vai fazer uma pesquisa administrativa de uma instituição pública, então aí tem uma boa relevância. Eu vou fazer uma pesquisa sobre a jurisprudência, opa, eu tenho ali o site do Tribunal de Justiça, ou do STJ, STF, ou do TSE, TST, opa, é uma boa oportunidade, tá? Então, assim, busque um tema que possa trazer para vocês esses dois elementos, esse elemento interno e esse elemento externo. Outra coisa, busque um tema de pesquisa que tenha possibilidade de execução. Não adianta você buscar um tema que não tem possibilidade de execução. Uma boa dica que eu sempre falo para os alunos é quando você for criar um tema de pesquisa, converse com uma pessoa que não seja da sua área. Então, chame alguém, igual nós estamos aqui conversando, e explique para essa pessoa qual é essa possibilidade. Olha, eu quero encaixar A com B com C. E explique para essa pessoa. Veja se essa pessoa que não é da sua área, ela consegue entender. Se ela conseguir entender, isso quer dizer que seu tema tem viabilidade, tem possibilidade. Outra coisa, para a gente encerrar, tá? Para a gente poder encerrar esse primeiro momento aqui. Quando você for atrás de um tema de pesquisa, tá? Sempre vejam se aquilo que você está moldando, às vezes está perfeito. Imagina que você criou lá um tema vinculado à mediação e arbitragem, vinculado à advocacia da União, tá? A perspectiva da mediação como a Advocacia Geral da União, a AGU como ator desse processo de mediação. Por exemplo, estou dando aqui um exemplo para vocês. Seu projeto, seu anteprojeto de pesquisa está perfeito. Teu tema está viável. Mas vejam, será que ele é viável para o programa de pesquisa que você está escolhendo? Imagina que esse programa de pesquisa ele é extremamente teórico. Ele visa teoria, ele visa buscar fazer uma análise mais teórica. Será que seu tema ele está viável para aquele programa de pesquisa? Não vai estar. Então, o que nós estamos falando aqui para vocês? Que a gente tem que ter um equilíbrio. Primeiramente, leiam, busquem, façam sem peso nas costas. Vão abrir sites, vão ler livros, vão ver notícias, entrem no Instagram de pesquisadores, busque a gente do Infoju, busque professores, vão lá em revistas que estão lá disponíveis. Então, faça uma pesquisa, faça uma exploração, mas uma exploração sem cobranças, sem achar que naquela primeira exploração você já vai achar um tema, que você já vai achar aquele assunto de pesquisa que você deseja, tá? Que você já vai achar a área de pesquisa que você deseja, que é isso que é um tema. Então, faça sem pressão, faça devagar, vai lá, como se não tivesse ninguém, é como se fosse ali aquele teu momento de lazer. Entre nos sites para pesquisar, entrem, por exemplo, nas universidades, nos repositários de teses e dissertações, vão lá sem nenhuma vontade, simplesmente vão olhar, deixa fluir, vão pesquisar, e vocês vão ver que vai chegar esse momento. E mais, o tema é o grande primeiro momento. Lembrando que vai ter outras fases, outros momentos, você vai ter que delimitá-lo, você vai ter que trazer um problema de pesquisa, você vai ter que trazer uma hipótese, que é uma possível solução daquele teu problema de pesquisa. Tu vai ter que trazer algum embasamento teórico para te segurar nesse caminhar de metodologia. Você vai ter que construir um cronograma, você vai ter que buscar toda um referencial. Então, tem coisas pela frente ainda que virão. Mas, nesse primeiro momento, faça sem preterição. Vai lá, pesquise. Simplesmente pesquise e veja o que vai dar. Isso vai ajudar muito, sabe? A encontrar esse tema de pesquisa. Ok? É isso, professor Tales. Gente, vou falar uma coisa para vocês aqui. Teve um evento, né, fora, e eu acabei viajando pela UNB, né? Não pela UNB, acabei viajando para participar, apresentar um trabalho e assistir, né, a conferência. Uma conferência de direito constitucional, muito direito constitucional comparado, foi lá no Texas, no início do ano passado.
Enfim, aí sai lá com os professores, né, um professor da UNB, e a gente começou a conversar sobre a questão do projeto de pesquisa e tal, né? O que acontece? O que ele me explicou? Qual é a lógica por trás dos seletivos? É o seguinte, eles recebem muito projeto. Eles recebem muito projeto, tá? Muito projeto. E aí, o que acontece? Eles vão querer ver dois tipos de coisa. Eles vão querer ver uma coisa interessante e uma coisa diferente. Entendeu? Muitos alunos apresentam projetos com temas já, vamos dizer, batidos, já comuns, que a gente já viu, apresentam. Aí o que acontece? A preferência para selecionar é dos temas diferentes e interessantes. Entre os temas já batidos, eles selecionam só aqueles melhores dos melhores, porque já tem muita produção a respeito, entendeu? Então, o que torna um tema diferente? O que torna um tema interessante? Você precisa ser inovador 100%? Não necessariamente, às vezes é um novo enfoque. Às vezes você está tratando aqui, vamos dizer, que eu trabalho, Habermas. Aí vamos dizer que eu fizesse meu projeto sobre o conceito de direito em Habermas. Bicho, milhares, milhões, centenas de milhares de pessoas já escreveram sobre essa mesma coisa. É uma coisa chata, é chato, porque você vai na livraria, você vai aqui no Google, coloca Habermas direito, você vai encontrar a mesma coisa de John Rawls. Embora eu não conheça muito bem, muita gente conhece, muita gente já falou. Quem é que quer ler? Quem é que quer um projeto desse? Entendeu? Mas, por outro lado, veja só, se você for analisar as reuniões das comunidades do bairro da Liberdade em São Luís, construindo as suas próprias deliberações, suas próprias regulações sociais, a partir do enfoque habermasiano. Você está olhando uma coisa nova, empírica, mas você está utilizando aquele marco teórico. Entendeu? Então, você está usando Habermas, mas sob um novo enfoque. Essa, às vezes, é a diferença que faz para um bom projeto. E aí você tem que ter essa sacada. E um outro ponto também, como as professoras Vivi e Renata já falaram aqui, cara, tu tem que conhecer o programa. Se você não conhecer o programa, como é que você quer fazer? Mais ou menos o seguinte, vamos dizer que você quer jantar na casa de uma pessoa que você não sabe quem é. Você quer visitar a casa de uma pessoa que você não sabe quem é essa pessoa. Então, cada programa de pós-graduação, ele é uma casa e você tem que conhecer o morador. Se você não conhece o morador, como é que você vai saber como que ele arruma a casa, quais são as regras? Você pode comer de garfo, você pode comer com a mão, entendeu? Você pode ir ao banheiro, você não pode. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, no NB, as dificuldades que eu enfrentei foram várias. Mas, por exemplo, o que eu fiz? Fiz a intuição. Hoje, se eu conhecesse essa linha, vivi como eu falei, já seria uma coisa assim, porra, já você faria de forma inconsciente. O que eu fiz? Eu pesquisei o que os professores da linha que eu queria pesquisam. Você tem que saber o que os professores que você tem interesse, os potenciais orientadores, os professores da linha estão produzindo no momento. Então, por exemplo, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês aqui do Chrome, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Peraí, não estou conseguindo. Vamos ver se vai aparecer agora. Compartilhar a tela. Pronto. Ó, eu quero que vocês olhem uma coisa aqui. Por exemplo, a UNB, ela tem um site do programa de pós-graduação, é claro, né? Aí você vai ver as linhas de pesquisa do programa. Aí tem aqui Constituição e Democracia, a linha, né? Aí as sublinhas, filosofia política, direito a instituições, narrativas. Você tem que entender como é que cada linha, cada sublinha, ela estuda. Qual é o enfoque que ela tem? E aí você vai ver quem são os professores. Alexandre Fernandinho Costa, Cláudia Resler, Fabiano Hartmann, que é o meu orientador. Eles estão pesquisando. Então, por exemplo, se eu jogar o nome do Fabiano Hartmann,
eu vou ver que ele está escrevendo sobre direito à inteligência artificial. Está falando sobre decisões e aplicada a decisões judiciais. Ele tanto produz academicamente, como ele está envolvido em produção técnica, né? Essa realização, criação dos programas que aplicam essa tecnologia. Então, eu já sei que se eu quiser ele como orientador, eu vou ter que fazer o meu projeto. É interessante que eu faça um projeto alinhado ao que ele pesquisa. Por exemplo, se eu pego o Juliano Zaiden Bem-vindo, o que Juliano Zaiden Bem-vindo está estudando hoje? Eu jogo o nome dele do Google. O que eu vou achar? Por coincidência, eu tinha aberto aqui procurando outro artigo, eu encontrei o seguinte, ó. Porque tá aqui na frente o negócio do... Tá a barra aqui do Zoom, mas eu quero mostrar para vocês aqui como é interessante. Ver se eu consigo arrastar para baixo. Consigo. Ó, aí, por exemplo, o Juliano Zaiden Bem-vindo. O que eu encontro dele aqui? Um artigo nessa revista aqui, Revista de Investigações Constitucionais da UFPR, em que ele trata aqui ele faz um diálogo com um autor norte-americano chamado Richard Albert, que está tratando de emendas constitucionais, né? As dinâmicas de quebra dos sentidos originais da Constituição através de emendas constitucionais, que inclusive estava lá nesse evento lá no Texas. Então, assim, o que eu já depreendo daqui? Que o Juliano ele está estudando direito constitucional comparado e tem um interesse em internacionalização da sua produção. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero ele como orientador, eu vou entender o que ele faz, vou ler os artigos dele, vou ler a produção dele e vou entender qual é o objetivo da linha. Hoje a UNB quer, essa linha aqui da UNB quer internacionalização. Então, eu vou atrás para poder entender isso e alinhar o meu projeto a essa produção, a essa tendência, né? Outra coisa do projeto também, quando vocês forem escolher o tema, ele tem que somar alguma coisa à linha. A professora Renata e a professora Viviane já falaram. Tem que somar alguma coisa. Você não vai chegar lá e criar alguma coisa totalmente desconectada do que os alunos que acabaram de sair produziram, que os professores produzem. Então, o que você vai fazer, como já falaram aqui? Você vai todo programa, geralmente tem um repositório de teses e dissertações. Você vai atrás das últimas produções do programa. Você vai saber o que esse aluno que acabou de sair, qual foi o trabalho dele, né? Esse professor que está aqui, o que ele está produzindo agora? Isso é extremamente importante. E isso, viu, Vânio, para você que perguntou, isso serve para você conectar, principalmente que se você tiver um tempo fora da academia, serve para você se conectar ao que está acontecendo hoje na academia. Entendeu? Você vai conhecer o dono da casa. Você vai escolher o programa e você vai estudar o programa, não é só aquele teu tema. Entendeu? Eu acho que isso é de extrema importância, extrema importância, extrema importância. O meu projeto, eu modifiquei ele bastante. Ele estava com um tema muito convencional, só que assim, eu demonstrei que tinha muito conhecimento sobre o assunto. Então, acho que eu acabei sendo escolhido por isso. Mas hoje eu já não faria dessa forma, eu faria de uma forma diferente. Hoje, o que eu estou mesclando? Teoria habermasiana com uma teoria dos diálogos institucionais, que é o constitucionalismo democrático, de dois autores, professores de Yale, Riva Siegel e o Richard Post. Então, assim, estou fazendo essa mescla e estou fazendo uma pesquisa empírica também. Hoje também está muito em voga a pesquisa empírica. O que é isso? É necessariamente sair em campo? Não. Mas é você saber, você trabalhar em cima de um corpus, de você trabalhar em cima de alguma coisa concreta, real, né? Nem que seja um corpo de decisões judiciais, você vai analisar aquelas decisões. Você tem que fazer uma pesquisa, né? Eu acho isso o trabalho científico, ele não é um artigo doutrinário. Não é um trabalho, quando você for escolher o seu tema, não é, eu quero falar sobre a natureza jurídica do homicídio, que seja. Isso por si só não é uma pesquisa. Qual é o problema de fato que você vai atrás, né? Qual é o tema que você realmente vai pesquisar e não dar apenas a sua opinião, ainda que seja fundamentada de acordo com o direito, tá? E de acordo com outros doutrinadores. Então, assim, essa questão, se você for delimitar o tema, você tem que estar atento,
Você tem que estar extremamente atento para não cair na mesmice. Quem fica na mesmice fica na vala comum e acaba não sendo aprovado. Salvo excepcionalmente, salvo se o projeto for muito bom, demonstrar muito potencial. Então, vocês estão entendendo? Então, assim, quando vocês forem delimitar, é bom saber o que está acontecendo hoje e o que está acontecendo principalmente na sua linha de pesquisa do seu PPGD escolhido. Professora Renata. Professor, eu acho que nós três, né, tanto eu quanto a professora Renata e o senhor, é bom a gente deixar bem claro para todo mundo que na hora de formular um tema, não é fácil. Então, todo mundo teve problemas, sofrimentos na hora de formular. Então, assim, o que nós estamos querendo aqui trazer para vocês é comecem. E para começar, acho que a principal fala do professor Tales é no sentido de que, para você sair da mesmice, você tem que fazer algo que você goste. A professora Renata falou isso também. Busque algo que você tenha afinidade. Porque quando você tem afinidade, você defende. Você vai querer tirar do normal. Você vai querer elevar o nível daquilo que você gosta. Você vai querer dar um outro olhar para aquela perspectiva. Então, assim, a gente teve no último curso de mentoria do Infoju, aqui falando para vocês, que a gente está numa roda de conversa, a gente teve um aluno que teve a maior nota, eu acredito que foi a maior nota do processo seletivo anterior da UFMA, porque ele trouxe algo que ele ama, que eu tenho certeza que ele ama o que faz. Só que ele pegou algo que ele faz no dia a dia e deu um outro olhar. Ele trouxe uma perspectiva de analisar o discurso daquela proposta. E isso encantou a banca, quando ele trouxe, ele fez essa mistura. Então, num olhar, poderia ser um olhar simples, normal, poderia ser algo totalmente batido, mas ele quis dar uma perspectiva diferenciada quando ele trouxe uma base teórica diferente. E uma base teórica diferente até para o direito. Então, isso faz toda a diferença, né? Ter esse olhar. Mas por quê? Porque ele quis mostrar, levar o nível daquela situação que ele vivia. Ele quis dar uma diferença para aquilo que ele vivia no dia a dia. Então, a mesma coisa eu digo para vocês. Às vezes a gente vai pegar algo que está totalmente avesso do que a gente conhece. Não vai dar certo. Avesso do que a gente está já no momento da nossa vida, a gente já encostou, já teve uma oportunidade de descobrir, uma oportunidade de estudar. Então, para ter sucesso, busque pelo menos algo que você já está próximo, né? Então, a professora Renata, ela está ali na vida da educação, né? A história dela, o caminhar dela foi na educação. Eu tenho certeza que os grandes sucessos dela foi com a educação, pesquisa em educação, né? O mestrado dela não foi, professora Renata? Foi em educação, trouxe ali elementos com a educação. Não foi, professora? Isso mesmo, Viviane. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto de partida mesmo, sabe? Vocês se encontrarem no mundo com aquilo que vocês têm essa afinidade, porque torna o processo mais gostoso, né? A gente já tem até já tem a própria insegurança de estar querendo se submeter a um programa, né? A gente sabe que vai ter concorrentes com níveis também elevados, a gente sabe que a gente vai estar diante de uma banca, né, que vai estar ali querendo tirar o máximo da gente. Então, se você não escolhe algo que é um tema que você se sente confortável, dentro de uma área confortável para você, isso torna o processo ainda mais doloroso do que normalmente ele já é, né? Porque aí vem a tensão, vem a ansiedade, né? Vem as expectativas que você coloca sobre aquele projeto, né? Sobre aquele processo. Então, assim, se eu pudesse finalizar, né, a minha fala, deixando uma mensagem para vocês, definam que é isso que vocês querem, saibam que a academia, né, ela traz muitos desafios, né, e não desistam na primeira oportunidade, depois que vocês definirem que é isso que realmente vocês querem, né? Tracem isso como projeto para a vida de vocês. Isso é interessante, por exemplo,
quando a Vânia coloca para a gente que ela está fora, né, do ambiente acadêmico há um certo tempo e está pensando em tentar um seletivo para ingresso no mestrado, foi essa a minha realidade, por exemplo, Vânia. Eu graduei, né, estava ali com 2 graduações, estava inserida no mercado de trabalho e estava por quase 6 anos, eu acho, já graduada em Direito e um pouco mais, acho que em Letras, e estava totalmente fora da academia. Então, eu disse, não, eu quero isso, né? Vou focar nisso. Eu até já em outra oportunidade conversei com vocês aqui no InfoJu, acho que foi uma live, né? Que a gente conversou sobre esses desafios. E eu parei ali praticamente 1 ano para conhecer o edital, para conhecer o programa, para eu definir qual era o programa que me interessava dentro dos meus interesses, né? Qual era o programa que tinha a linha de pesquisa que ia me abraçar dentro da minha atuação também profissional, para que eu definisse, lógico, às vezes a gente tem um pouquinho mais de tempo para fazer isso, né? Eu me senti mais segura, né, definindo isso com 1 ano de antecedência e parando para estudar mesmo, sério, com os 6 meses de antecedência. Agora, pode ser que vocês já queiram se lançar, né? Com menos tempo, o edital já saiu, ou está à véspera de sair, né? Então, assim, não é impossível, é possível. Agora, lógico, né? Vai depender do nível de prioridade que vocês vão estabelecer para isso, né? Então, assim, definam essa prioridade, eu espero que seja uma prioridade, que vocês não desistam, que vocês tenham sucesso, né? Eu me coloco à disposição, o meu Instagram fica à disposição de vocês também, podem me seguir, mandar mensagens, né? Assim que possível, normalmente eu sempre estou por lá, eu respondo, a gente troca uma figurinha. E, Vânia, olha, nós temos alguns programas e alguns grupos de estudo aberto, tá? A depender da área, você tem como se inserir e participar, né? O IBCCRIM, por exemplo, lança o laboratório dele anualmente, às vezes semestralmente, e abre para pessoas, né, indistintas. Você pode participar como ouvinte. Aqui mesmo em São Luís, a gente tem alguns grupos, né, a depender do professor, da área, que você pode ali mandar um e-mail, às vezes, manifestar um interesse, né? E tem professores que são bem acessíveis, que, né, te permitem que você troque figurinhas com ele, que você se insira no programa, no grupo de pesquisa que ele mantém, né? E ali você pode estar buscando uma forma de se aproximar, ou participando de um evento sobre aquela área, né? E trocando essas figurinhas, fazendo ali uma troca de contatos, né? Se aproximando de outras pessoas, de outras instituições, e essa troca ela é possível. Na minha situação, quando eu fui ingressar no mestrado, eu não estive inserida em nenhum programa, mas eu trabalhei de me inserir em eventos que discutiam matemática. Então, o que tinha de evento, eu estava lá me colocando no meio, né? Vendo o que estava sendo discutido, conversando com pessoas. Então, assim, esse é um local, é uma oportunidade que, se vocês tiverem tempo hábil, né, pode ser explorado caso vocês não tenham acesso a um núcleo ou a um grupo de pesquisa. No mais, gente, eu agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Para mim foi uma noite muito proveitosa, né? Sempre um prazer ouvir também a Viviane. O Thales também trouxe aqui muitas coisas legais que eu mesma acabei absorvendo para mim. Então, é sempre um prazer, eu me coloco à disposição aí do InfoJu, né? E como eu disse, eu estou à disposição, né, dos colegas por meio da minha rede social. Quem quiser me seguir, mandar mensagem, eu estou à disposição, tá, gente? Muito obrigada mesmo e sucesso, né? Quero ouvir falar, né, de que vocês se submeteram a um programa e que obtiveram sucesso nesse processo seletivo. Nós que agradecemos, professora Renata, nós ficamos muito felizes. Eu acabei falando que eu esqueci da outra live, realmente você é uma pessoa que já vem contribuindo bastante para o InfoJu, então a gente agradece a sua presença, a sua disponibilidade também, e a sua boa vontade, né, de trazer todo esse conteúdo para nós, nossos alunos que estão assistindo. Professora Vivi também, fale aí que... Estou ouvindo aqui a oportunidade e foi uma noite muito gostosa.
E assim, a fala final, não fiquem com medo. O início parece uma situação muito difícil, mas não é nada demais, não é nada demais. Todos nós podemos e cada um de vocês vão conseguir. Basta a dedicação, disciplina, né, e boa vontade, e tudo vai dar certo. Lembrando que o Infoju está aqui, o Infoju vai ajudar, futuramente a gente vai lançar o nosso curso, o curso de metodologia e mentoria preparatória, que a gente convida cada um de vocês. Lá no curso, nós vamos detalhar o que é tema, explicar para vocês o que significa um tema mesmo, né? Que é um assunto, uma área que vai ser estudado pelo seu anteprojeto de pesquisa. Nós vamos também tratar com vocês quais são todos os elementos de um anteprojeto de pesquisa, desde um título, como fazer um título, até encerrar ali com as referências, tá? Então, todos os elementos nós ajudamos com uma mentoria especializada, personalizada, que coloca o aluno como grande protagonista, mas com linguagem simples. Vocês viram hoje para o nosso bate-papo, né? Simplicidade. A gente quer dar para vocês o sucesso, quer que vocês descubram onde e como fazer. E mais, esse onde e como fazer está nas nossas próprias experiências. Então, vocês viram aqui as nossas necessidades, o que a gente passou, as dificuldades. Ainda estamos crescendo na nossa carreira acadêmica, isso não quer dizer que não há um distanciamento entre o professor do Infoju e o próprio aluno, não, pelo contrário, os professores também estão galgando, estão crescendo, estão melhorando, estão buscando mais. Isso é fundamental, porque isso melhora o processo de aprendizado. Quando a gente está com vocês na mesma fase, esse processo de aprendizado se torna mais fluido, mais interessante, mais dinâmico. Não há essa diferença, não há hierarquias aqui do Infoju com cada um de vocês. E nós temos esse amplo acesso. Então, tem o Instagram do Infoju. Nós aqui, professores do Infoju, nós também temos nosso Instagram pessoal, mas tem o do Infoju oficial. Vocês podem ir lá pesquisar. Qualquer evento que tivermos, nós vamos convidá-los novamente para que participem. Pelo contrário, semana que vem nós vamos tratar de outros elementos de pesquisa. Hoje foi o tema, mas na semana que vem nós teremos mais, com mais convidados. A professora Aline Caldas, que juntamente comigo estamos na coordenação desse curso de mentoria, assim como o professor Thales, o professor Fábio, que está aqui presente, e toda a equipe do Infoju está trabalhando para que seja um processo de construção de um anteprojeto, um processo sem dores. Eu tenho certeza que vai ser um processo muito sem dores, tá? Mas aí o exercício de casa que a gente coloca aqui para vocês, hoje, não hoje, né, que já está um pouquinho tarde, sextou, vai lá comer uma pizza, acompanhar a família, relaxar um pouco, mas amanhã, entre nos sites que a gente falou, vai lá, dá uma pesquisada, dá uma stalkeada em alguns professores, vai ver lá o que anda escrevendo, por exemplo, o professor Thales, veja as publicações do professor Thales, como é que ele escreve, as referências bibliográficas dele, talvez isso dê ideias para vocês. Professora Renata Reis, vê lá as publicações dela, livro que ela já publicou, capítulo de livro, quais são os artigos, põe aí no Google, vê o que ela tem, a diversidade, a cartela de pesquisa que ela tem, isso vai dar ideia. A mesma coisa faça comigo. Vai lá, veja as minhas produções. Então, vai fazer com que vocês tenham ideias. Pessoal, ninguém parte do zero. Não existe isso, né? Ninguém parte do zero. A gente precisa partir de algum lugar. Então, façam lá, sem compromisso. Vocês vão conseguir, tá bom? Um beijo a todos, fique com Deus e até a próxima. Falou, pessoal. Então, bom início de projeto para vocês, tá? Contem com a gente. Boa noite, um ótimo final de semana para vocês. Tchau, professora Vivi. Tchau, professora Renata. Se cuidem, pessoal. Tchau, tchau. Vou encerrar a Obrigada, sala. gente. Tchau, boa noite, bom fim de semana.